A paz do nosso Senhor e Salvador Yahshua, Jesus Cristo. E um bom dia maravilhoso para todos ouvintes e amigos, deste vídeo. Que Deus abençoe todo mundo nesta manhã. Hoje é dia 30 de março, tivemos vários problemas aí no meio evangélico, várias profecias no meio evangélico, E a gente fica muito triste pelas situações que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Para quem estuda a palavra de Deus, isso não nos incomoda, mas para as pessoas que têm uma dificuldade de entender a palavra do Senhor, ficam amedrontados, assustados com essas coisas que estão acontecendo nos últimos dias, Além do coronavírus que está aí detonando, E também o poder político que ajuda a detonar com as pessoas de classe mais pobre, vou falar assim, de pessoas que às vezes são até mesmo evangélicos, mas entra numa situação difícil, porque essas coisas tudo mexem com o psicológico da pessoa, deixa a pessoa atribulada, deixa as pessoas doentes, outros até aborrecidos, outros até se desviam da fé. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão brincando com o sentimento dos outros. Estão brincando também com a palavra de Deus. Porque se você tem a Bíblia, se você tem as Escrituras nas suas mãos, você deve estudar, deve aprofundar dentro da Bíblia para você não ficar enganado, Não entrar numa situação difícil psicologicamente falando e nem se abater na fé. Nós estamos vivendo um tempo de princípio, apenas princípios de dores, princípios de tribulação, princípios de luta nessa terra, princípios de fome, de miséria, Um princípio de enfermidade, de vírus biológico aí atacando as pessoas. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês, irmãos, estudem a palavra de Deus, leia a Bíblia, não dê ouvido os líderes religiosos que fala, mas não prova nada na Bíblia. Nós temos que estudar a palavra de Deus para nós não ser enganados. O próprio Jesus, ele deixou aqui em Mateus 24, Em Mateus 24, versículo 7 em diante. 24, versículo 7 em diante. Desculpa eu demorar um pouquinho porque meu óculos já não está me ajudando mais. Eu vou ter que fazer um exame de vista. Mateus 24, versículo 7. Porque os povos lutarão um contra os outros, nação lutarão uma contra as outras, e haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de partos. É o princípio das dores de parto. Neste tempo,
vocês serão presos, punidos e condenados até mesmo à morte. E todos os povos odiarão por minha causa nesse tempo. E muitos serão lançados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão, olha bem, e aparecerão vários falsos profetas e enganarão a muitas pessoas, e o amor de muitos esfriaria. Até aqui, vocês podem pegar a Bíblia de vocês, ler em Mateus 24, de versículo 7 em diante, para vocês entenderem o que nós já estamos passando na terra. Já estamos sendo aprisionados e até mesmo sendo odiados pelas pessoas, porque nós pregamos e falamos um evangelho santo, um evangelho de salvação, um evangelho de libertação. Nós aqui não pregamos um evangelho de destruição, nem um evangelho que traz uma situação caótica na terra, não. Pregamos um evangelho que nos traz um bom-estar diante de Deus, né? Uma boa conduta adiante do Senhor, né? Nós estamos vendo aí a fome, a peste, a enfermidade, pessoas sendo prisioneiras dentro de casa, não pode sair. Estão sendo aterrorizados, né, pelo poder político. Nós estamos vivendo já no princípio de dor de parto, né? As pessoas passando por dificuldade financeira, né? E agora também nós estamos vendo aí muitos falsos profetas se levantando, trazendo profecias que é antibíblica, né? A verdadeira profecia é essa que nós estamos pregando aqui, né? Que nós temos que estar preparados diante de Deus para o grande dia do arrebatamento, o grande dia da volta triunfal do Senhor Jesus, né? De alça. E temos que estar preparados também para o chamado de Deus a qualquer momento, porque todos os dias morrem pessoas, morre gente, e temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, não é por algum acontecimento ou alguma coisa que pode acontecer no planeta Terra, não. Temos que estar preparados, com a nossa vida preparada diante de Deus, para que se o Senhor nos chamar hoje, ou amanhã, ou depois, né, estaremos dentro da sua palavra, aguardando o seu chamado, ou até mesmo a sua volta triunfal, que Ele nos garante na tua palavra aqui. Mas por enquanto, irmãos, nós não podemos se amedrontar, nem ter medo, não, porque nós estamos vivendo só um princípio ainda de dor. Coisas muito piores, muitos acontecimentos terríveis ainda vão acontecer, né? Porque está escrito: então os que guardarem a palavra da paciência, né, do Senhor, do nosso mestre, do nosso primogênito dos mortos, que é Jesus Cristo, se nós guardarmos essa palavra da paciência, Ele nos promete guardar da tentação que há de vir sobre todo mundo. Por isso que os irmãos têm que estar atentos dentro da palavra de Deus. Os irmãos não podem acreditar aí em uma profecia ou no profeta que fala uma coisa, porque o Senhor já deixou escrito aqui dentro da palavra dele todas as coisas que vão acontecer agora no tempo do fim. Então não tem nada para nós temer, né? E nada para nos aterrorizar, não. Nós temos que guardar a palavra do Senhor, porque a maior profecia bíblica, a maior profecia é a profecia que está escrito neste livro, que é o livro do Senhor, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós devemos guardar a palavra que está escrita na Bíblia. Ler a palavra com muita atenção, com muito cuidado também para não se perder, né? Entender, pedir a Deus sabedoria para poder Ele revelar o poder da palavra em nossa mente, para que nós estamos preparados
para o que der e vier em nossa vida. Os falsos profetas estão aí enganando as pessoas, criando terrores. Eu sempre tenho batido numa tecla. Deus, ele não fez o planeta Terra para destruir a humanidade, mas fez o planeta Terra para que a humanidade, o ser humano, serve a Ele, adora a Ele, e em espírito e em verdade, e se volta para Ele. Porque, na verdade, irmãos, quem está destruindo o nosso próprio planeta somos nós mesmos, humanos. São ações terríveis que nós temos criado aí e estamos destruindo o nosso planeta. São os governos da Terra, são os políticos que estão aí criando leis terríveis e está destruindo o nosso planeta. Então, por isso está acontecendo as coisas. Eu sempre falo, estão aí, criando vírus biológico, lançando sobre a humanidade, está entendendo? Não é Deus, é o ser humano. Agora, nós temos que estar preparados para se defender desses males que está sobre a terra criado pelo homem, dentro da palavra. Porque se você guardar a palavra da paciência, o Senhor Deus, ele promete guardar os seus filhos da tentação que advém sobre todo mundo. Porque o mesmo Deus que criou os céus e a terra e o universo, tem poder também de guardar o seu povo aqui na terra e livrar desses males. Então vamos se dedicar dentro da palavra, vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos ler a Bíblia com muita atenção, com muito temor, para que o Senhor venha nos proteger e nos guardar, né, dessas maldições que os próprios homens estão lançando sobre si mesmos, sobre nós. Então, estamos aí vendo aí, falsos profetas se levantando de toda parte do mundo, profetizando maldição, profetizando destruição, profetizando coisas que não dá nem para a gente acreditar que está acontecendo isso, porque o homem chegou a um ponto tão distante de Deus que ele cria os seus próprios pensamentos, os seus próprios princípios para atingir a humanidade. E nós temos que estar baseado dentro da Bíblia para isso não nos atormentar, para essas coisas não, nos atacar o nosso psicológico e nem nos abalar. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que nós vamos temer essas profecias do mal, que está aí atacando a humanidade? Já não basta aí esse coronavírus, esse vírus maligno que está aí, foi lançado pelo homem, em mutação, destruindo as pessoas, destruindo a humanidade. Aí nós vemos aí pessoas falando em nome de Deus, usando em nome de Deus, sendo que Deus, ele é espírito e verdade, não vai jamais profetizar contra a criação dele, contra a imagem e semelhança dele, que somos nós, que estamos aqui adiante dele, clamando e buscando todos os dias. Jamais. O Senhor é um Deus que ele é amor e ele é justiça também. Mas a sua justiça é para nos educar a se chegar a ele, a obedecer a ele. Se nós estivermos na presença do Senhor, nenhum mal acontecerá contra aqueles que são verdadeiro justo diante de Deus. Então, meus queridos, meus amados, vamos buscar mais o Senhor, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para o Senhor ter misericórdia do nosso povo brasileiro, ter misericórdia desses países no mundo aí que está passando por situação difícil. Vamos levar uma palavra de conforto, uma palavra de vida, não uma palavra de derrota, Temos que levar uma palavra de vida para essas pessoas, para que Deus venha ter misericórdia do nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra está passando por um processo muito grande, que é a maldade, que é a perversidade. As pessoas só pensam em destruição, só pensam em morte,
só pensa em violência, só pensa nas coisas negativas, só pensa nas coisas que não é agradável a Deus. Deus, ele é amor, e a bondade de Deus é muito grande, é tão grande que ele dá o tempo que for para que nós se arrependamos de nossas maus obras. Então vamos se chegar a Deus, vamos invocar o seu nome, vamos pedir perdão a Deus pecado, todos os dias pelas nossas fraquezas, porque nós pecamos todos os dias em palavras, em obras, em pensamento. E vamos, meus irmãos, prestar muita atenção no que está acontecendo. Vamos estudar mais a Bíblia, porque se levantarão muitos falsos profetas, a ponto até mesmo de enganar os escolhidos de Deus, a ponto de deixar os escolhidos de Deus atribulados, nervosos, né? Quantas pessoas que vão se afastar do caminho do Senhor por causa de uma falsa profecia. As pessoas já estão se afastando de Deus. Está difícil você ganhar, está difícil você pregar para uma pessoa e ganhar uma alma para o reino de Deus, de tantas falsas mentiras e enganos que está acontecendo no meio das religiões, no meio evangélico. É uma coisa terrível, né? As pessoas perderam o caráter, o respeito, o temor e o amor pela vontade de Deus, e perdeu o amor também pelas pessoas, pelo seu semelhante. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos orar para Deus lançar e jogar isso tudo por terra, porque nada de mal vai acontecer no nosso planeta, nada. Nada de mal vai acontecer com o povo de Deus, porque o Senhor protege o seu povo. O Senhor protege até mesmo as pessoas que não têm conhecimento, porque o Senhor, ele dá o tempo que for para que as pessoas se arrependam dos seus erros e dos seus pecados. A vontade de Deus não é lançar as pessoas no inferno, não. A vontade de Deus é trazer as pessoas para a luz do Evangelho, para as pessoas se converterem a Ele. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus misericórdia, buscar o Senhor mais, orar. Você que é católico, né? Você que é evangélico, né? Você que é de qualquer outra religião, não importa. Vamos orar mais, vamos pegar as Escrituras Sagradas, vamos ler, né? Com muita cautela, com muita sabedoria, que você não vai se abater com as coisas que estão acontecendo, porque pela palavra de Deus é lícito que isso aconteça. É lícito. Nós vemos aí uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra biológica, nós estamos vivendo uma guerra política, né? E as pessoas não estão enxergando isso. E também guerras de falsos profetas, que estão aí profetizando algo que não está escrito na Bíblia, né? Tudo que está escrito na palavra de Deus são profecias bíblicas, foram escritas há 2000 anos atrás, e agora nós estamos vendo aí que nós estamos chegando no princípio ainda das dores de partos, mas ainda não é o fim, né? É apenas um momento que está acontecendo, porque a palavra de Deus, Deus não é homem para que mente, né? Deus é fiel, é verdadeiro nas suas palavras, então está se cumprindo aí a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos a todo momento com os olhos dentro da palavra, para nós não ser enganados. E peço também para a população aí do Brasil, né, que estiver me ouvindo,